Um tempinho atrás eu escrevi a convite da Paula Braga um artigo para o Estadão chamado "Qual é o bullshit job para chamar de seu?" E eu recebi tanto comentário legal que eu resolvi trazer esse tema aqui para o canal. Você já teve a impressão de que o seu trabalho era simplesmente uma perda de tempo, totalmente desnecessário, sem nenhum valor para o mundo ou para você? Se sim, você não está sozinha. Fica aí que nesse vídeo eu vou te contar sobre o fenômeno chamado bullshit jobs. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Henrique, sejam todos super bem-vindos ao canal. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, faz isso agora e aproveita para compartilhar esse conteúdo com quem você achar que pode ser legal. Antes de mais nada, eu queria dividir uma história pessoal com vocês. Tava eu numa belíssima tarde de domingo, andando pela região do Covent Garden, lá em Londres, pensando no quão tenebrosa estava a minha vida. E sim, eu sei que pensar no quão tenebrosa está a sua vida andando por Londres é um daqueles problemas meio de primeiro mundo, e realmente é. Mas naquele momento eu tava pensando que no dia seguinte, na segunda-feira, eu ia ter que voltar pro meu trabalho, de ficar imputando Excel, fazendo apresentação, que em muitos casos não seriam vistos por ninguém. E aí, naquela tarde de domingo, eu resolvi entrar numa livraria e eu fui direto pra seção business. Eu vi que tinha uma parede só de destaques. Era um monte de livro falando sobre estar de saco cheio com o trabalho. E um desses livros me chamou a atenção, que foi Bullshit Jobs. E aí eu resolvi comprar esse livro. Mas o que é exatamente um bullshit job? Vocês vão me desculpar, mas aqui no vídeo eu vou acabar usando a expressão em inglês porque é muito difícil traduzir bullshit jobs. Não é exatamente um trabalho de merda. O David Graeber no livro, ele deixa bem claro que há uma distinção entre um trabalho de merda, ou seja, um shit job, e um bullshit job. Bullshit jobs são aqueles trabalhos tão sem sentido, desnecessário ou danosos para o mundo que nem o funcionário que desempenha essa função consegue justificar a existência daquele trabalho. Muito embora ele se sinta obrigado a fingir que aquele trabalho tem uma grande função. A gente está falando daqueles trabalhos que sim se pagam bem e que são desempenhados, em geral, dentro de um escritório, sabe? Porque ao contrário de trabalhos como faxineiros, motoristas de ônibus, enfermeiras, professoras de escola, cujas profissões são tão importantes ao ponto da ausência delas causar um caos em cidades inteiras, em geral, os trabalhos que são desempenhados dentro de escritório, que você fica ali na frente do computador o tempo inteiro, podem não ser assim tão vitais. Isso é o Graeber que tá falando, tá? Não sou eu, não. Pensa agora, durante a pandemia, o que teria sido da nossa vida sem várias enfermeiras que salvaram vidas em hospitais, a professora do seu filho que foi uma verdadeira heroína, e sem o entregador daquele aplicativo que vai e te entrega comida. E é nesse ponto que entra a diferença entre um trabalho shit e um trabalho bullshit. Então ele fala que esses trabalhos que são essenciais, mas que são mal pagos, muitas vezes entram nessa categoria de shit jobs, que é muito diferente do que é bullshit jobs. Bom, agora que a gente entendeu a diferença, provavelmente você deve estar me perguntando qual que é a lista de bullshit jobs? Não existe uma lista, porque quem tem que definir que o seu trabalho é bullshit é a própria pessoa que está desempenhando aquela função. E, pelo jeito, tem muita gente entrando nessa lista. Foi feita uma pesquisa no Reino Unido em que se perguntou para as pessoas se elas acreditavam que o trabalho que elas desempenhavam era sem sentido. 40% disseram que sim, o meu trabalho é sem sentido. Aqui no Brasil, eu não achei nenhuma pesquisa similar, ou seja, que se pergunte para a pessoa se o trabalho é sem sentido ou não. Mas tem vários estudos que falam sobre insatisfação no trabalho. Um dos que eu achei mais interessantes foi do ISMA, que dizia que 72% das pessoas no Brasil estão insatisfeitas com o seu próprio trabalho. E desses, 89% dizia que era por falta de reconhecimento. E aí eu
lembrei quando eu escrevi o artigo do Estadão, uma das pessoas comentou assim: isso me fez lembrar quando eu trabalhava, não vou falar onde é, em que eu e o meu chefe não éramos reconhecidos, ninguém nem sabia o que a gente fazia, só que a gente tava lá todo santo dia e trabalhando muito. Se identificou um pouquinho? E gente, esse tema ele é tão complexo que no livro eles falam que há 5 categorias de bullshit jobs. Eles falam que essas categorias podem inclusive aumentar e que é muito fácil você identificar em qual categoria você tá. Eu não vou falar de todas as categorias aqui, se você quiser dar uma lidinha lá no artigo do Estadão, mas eu vou falar das que eu achei mais relevantes assim. Pega uma caneta e anota aí pra ver em qual delas que você se enquadra. Bom, a primeira categoria é o que o Graeber chama de flunkies. São trabalhos que existem para fazer empresas ou indivíduos parecerem mais importantes do que eles realmente são. Sabe aquele diretor que tem 7 gerentes abaixo dele, mas na verdade ele só precisava de 4? Pode ser que os outros 3 gerentes sejam flunkies. Sabe aquela reunião de agência que você vai, que os caras levam 15 pessoas? Pode ser que algumas dessas pessoas ali sejam flunkies no seu trabalho, ou pelo menos estejam só desempenhando um papel flunky naquela reunião. Outro que eu achei muito interessante, que eu já vi acontecer demais, é o que o Graeber chama de fita isolante. Sabe aquelas posições que existem para corrigir uma falha no sistema? Vou te dar um exemplo. Sabe o menino de TI que senta do seu lado e que ele trabalha, rala muito, gente, para consertar um relatório, para consertar alguma coisa que nunca funciona? Então, já vi muitos desses casos e é uma das categorias que o Graeber fala no livro. Outra categoria que eu dei o nome de pra inglês ver são aqueles trabalhos que a empresa cria só para ela cumprir tabela. Por exemplo, um gerente no RH, que ele é gerente de diversidade, mas que na verdade ele não tem poder nenhum e não tem diversidade nenhuma na empresa, mas a empresa morre de orgulho de dizer: ó, temos um gerente de diversidade. Pois bem, isso entra na categoria pra inglês ver. Aliás, com essa coisa de ESG, eu acho que tá tendo muito pra inglês ver aí, vocês não acham? Bom, ele fala de outras categorias super divertidas, tipo trabalhos que as pessoas existem pra supervisionar outras pessoas que não precisam ser supervisionadas, enfim. Mas agora você deve também estar se perguntando: tá bom, e agora o que eu faço? Eu tenho um bullshit job na mão. A primeira coisa que eu quero te dizer é: eu fiz esse vídeo talvez num tom de brincadeira, mas esse é um assunto bem sério. Isso fere realmente a alma, porque nós queremos ter significado, ter propósito no que a gente faz, em especial no que a gente faz todos os dias no trabalho. Você ficar meio nessa de: não, mas será que sou eu que sou doida e esse papel não é bullshit, mas na verdade parece que é bullshit? Isso causa um estresse. Então, olha, eu entendo pelo que você tá passando. E aí, o que fazer, né? Eu queria muito te dizer: ah, vai lá, larga tudo. Mas eu sei que as coisas não são assim tão fáceis, ainda mais vivendo num país como a gente tá vivendo, né, no Brasil, que temos aí uma taxa de desempregados de 14 milhões de pessoas. Então, não é tão fácil assim. Mas o que eu posso te dar de dica é autoconhecimento. Eu sei que isso virou clichê, mas é o autoconhecimento. É você entender a sua inquietação, por que tá te causando tudo isso, e eu acho que acima de tudo é entender também como que você contribuiu para chegar até aí, porque tem coisa que a gente pode mudar, mas tem coisa que não tá na nossa mão. Então, qual foi também o seu papel nisso tudo? Não que necessariamente você tenha criado um bullshit job, mas como é que você foi parar num bullshit job? Mas assim, eu acho que nesse papel de bullshit job, quem tem uma grande função são as empresas. Vocês sabem aonde estão os seus bullshit jobs. Então, por que não usar todo esse aparato que vocês têm para colocar a gente onde precisa? Como é que você reduz o plástico na sua empresa? Como é que você reduz a pegada de carbono que você está deixando? Como contribuir mais para a economia verde dentro da sua empresa? Tudo isso, tem muita coisa que o mundo está precisando, que os consumidores vão demandar cada vez mais, e dá para pegar esse bando de bullshit job aí e usar para fazer isso. Vocês não acham? Ou será que eu tô sendo ingênua demais? Bom, gente, é isso. Deixa aí nos comentários se você tem algum bullshit job. Se você conhece alguém que tem algum bullshit job, eu vou adorar ter essa conversa com vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!